mais uma reflexão de caminhar na graça. Quando pensamos em religião, normalmente nós associamos a um conjunto de regras, ou seja, dogmas, de procedimentos que dá aparência, que dá a semelhança entre os seus fiéis. Não pensamos de fato no que seja a religião na perspectiva de Deus. E nós precisamos entender esta religião. O que significa para Deus? Qual é a vontade de Deus e o seu querer? Tiago, ensinando, fala acerca desta verdadeira religião, a religião que agrada a Deus e que glorifica o seu nome. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 26 a 27, diz assim: Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. O que Tiago está nos falando? Algo bem simples e prático. Não tem nada a ver com regras, não tem nada a ver com imposição de homens do que deve ou não deve fazer na perspectiva de aparência, pois não se trata de aparência. Não se trata simplesmente de falarmos acerca daquilo que nós cremos, mas de expressarmos. Pois ele fala de cuidarmos dos órfãos e das viúvas, mas um pouco além, ele fala um pouco mais, que nós não devemos nos manchar com as coisas más deste mundo. Isso quer dizer o quê? Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra. Como Pedro escreveu, ele diz que nós fomos tirados das trevas, nos transportados para o reino de Deus. Para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus. Quando falamos de virtude de Deus, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da expressão da compaixão, da graça, da misericórdia, da bondade, do amor de Deus. Pois Cristo mesmo deu o mandamento de que deveríamos amar como Ele. Agora, quando entendemos o amor nessa perspectiva e vemos o que Paulo escreveu, diz que quem ama o próximo não faz mal a ninguém e pratica toda a lei. O que a gente precisa entender é isso. Nós estamos aqui para revelarmos o nosso Deus, para expressarmos Ele nas nossas relações. Nas relações entre aqueles que compartilham da mesma fé e na relação com as pessoas que ainda não conhecem a Deus e que precisam conhecer. Por isso nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Mas para que isso seja viável, ou seja, para que seja execuível em nosso dia a dia, ou seja, de maneira que nós sejamos imitadores de Cristo, imitadores de Deus, nós precisamos, antes de mais nada, compreender os valores eternos e entender a obra de Deus, pois não se trata de obediência a mandamentos e nem de regras, e muito menos de aparência, mas de expressarmos esses valores, ou seja, as virtudes de Deus, diante de todos. Mas eu preciso entender para isso, ou seja, nós precisamos compreender que nós fomos feitos uma nova criatura, somos um novo ser. Que Deus, na sua misericórdia e graça, nos deu um novo coração, nos fez a imagem do próprio Filho, Jesus Cristo. Nos deu da sua mente. Agora, o que a gente precisa é deixar de fazer as coisas más deste mundo, ou seja, expressarmos o egoísmo, a ganância, expressarmos toda a nossa arrogância humana e deixarmos de nos preocupar com a aparência e, de fato, nos preocupar com as pessoas. A gente precisa entender que é isto que faz com que nós sejamos expressão e imitadores de Deus, ou seja, nós revelamos Cristo, nós revelamos como cartas vivas, como bom perfume, Cristo ao mundo, quando nós agimos como Ele, mas fundamentados nisso, ou seja, na consciência de que precisamos nos despir da velha natureza, da natureza humana e nos revestirmos de Cristo, para expressar e revelar Cristo ao mundo, porque esta foi a obra que Deus realizou em nós, além de nos salvar e nos conceder por meio da sua graça a reconciliação com Ele. Ele nos deu da sua natureza para que a gente possa viver neste mundo como seus filhos.
E entendermos isso é fundamental para que a gente possa viver a verdadeira religião, a religião que agrada ao Pai neste mundo, revelando o seu reino e revelando a sua glória diante de todos. Qualquer coisa diferente disto não tem nada a ver com o reino de Deus, nem com a vontade de Deus para nós neste mundo. Que a gente possa entender e amadurecer, buscar o conhecimento de todo o coração da vontade de Deus para as nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site, ouça as outras reflexões.